Existem três principais minerais que eles podem transformar a sua testosterona de uma forma extremamente efetiva. Esses três minerais, um deles, em estudos, chegou a aumentar em até 158% os níveis de testosterona dos indivíduos. E nesse vídeo a gente vai entender quais minerais são, vamos analisar os estudos referentes a esses minerais, os resultados deles, e a dosagem de suplementação de cada um em cada estudo, tanto as dosagens positivas quanto as negativas. O primeiro mineral é o zinco. O zinco é basicamente o porteiro da produção de testosterona. Esse estudo aqui, ele foi responsável por resultados incríveis nos níveis de testosterona, aonde basicamente eles restringiram zinco de homens jovens saudáveis por um total de 20 semanas. O resultado foi que a restrição de zinco ela resultou em uma queda de mais de 50% nos níveis de testosterona total dos indivíduos. Porém, esse mesmo estudo fez um teste ao contrário do anterior. Ele fez uma administração de zinco em pessoas que eram deficientes do mineral e, nesse mesmo estudo, as pessoas que eram avaliadas dentro do estudo eram homens idosos que tinham deficiência moderada de zinco por pelo menos 6 meses. No final do estudo, eles concluíram que os níveis de testosterona plasmática desses homens idosos com carência de zinco, ao administrar o zinco, eles basicamente dobraram a quantidade de testosterona plasmática, simplesmente com a administração do zinco. Esse outro estudo foi um estudo feito com o segundo mineral, que é o magnésio. Basicamente, nesse estudo, 4 grupos foram testados em relação à administração do magnésio. O primeiro eram atletas suplementados. Então, atletas que faziam a suplementação de magnésio. O segundo era atletas não suplementados. O terceiro eram sedentários suplementados. E o quarto, sedentários não suplementados com magnésio. A dosagem de magnésio foi de 10 miligramas por quilo de peso corporal. Então, se o indivíduo ele pesasse 80 quilos, seria 800 miligramas de magnésio. O resultado foi extremamente interessante também, porque o magnésio ele aumentou tanto os níveis de testosterona livre quanto a total em todos os grupos. Ou seja, ao mesmo tempo que aumentou a testosterona total, ele otimizou o uso dessa testosterona, aumentando a testosterona livre também. E o mais interessante é que o aumento foi significativamente maior naqueles que praticavam exercícios quando se comparado com pessoas que eram sedentárias. Ou seja, a otimização tanto da testosterona livre, mas principalmente, tanto da testosterona total, mas principalmente da testosterona livre, é significativamente maior o resultado de quem pratica exercício do que as pessoas que eram sedentárias. É importante também trazer e entender que o magnésio, ele é um suplemento com base de catalisação de performance, ou seja, ele potencializa os picos hormonais durante o treino. Se você tem uma recorrência de consumo de bons níveis de magnésio, você otimiza a sua produção hormonal e os picos hormonais que você tem durante o treinamento. O terceiro e último suplemento é o boro. Esse estudo foi responsável por analisar homens saudáveis. Basicamente, eles fizeram uma administração de 10 miligramas de boro por dia para homens saudáveis. O estudo ele durou aproximadamente uma semana. E nesse estudo, o resultado foi que em apenas 7 dias de administração de 10 miligramas de boro, houve um aumento significativo de testosterona livre, principalmente, que é a testosterona atuante no nosso organismo. Uma média de 28% de aumento com apenas 7 dias de suplementação de 10 miligramas de boro. Outra coisa que foi observada é que houve uma queda drástica nos níveis de SHBG e dos marcadores inflamatórios, como por exemplo a proteína C reativa. O que isso resulta na prática? Basicamente, quando o seu SHBG ele está em níveis mais baixos, basicamente, se o seu SHBG ele está muito alto ou está em níveis altos, você tem uma baixa testosterona livre. Então, às vezes a sua testosterona total é uma testosterona alta, porém você tem um SHBG alto também, o que resulta em uma baixa testosterona livre. Então, o boro, além disso, além de ter uma otimização direta na testosterona livre, ele ainda otimiza os níveis de SHBG. E
otimiza marcadores inflamatórios também. Só que existe um detalhe, que é muito importante e que faz o boro ser diferenciado em relação a alguns outros suplementos. O boro, ele teve uma função extremamente interessante, que esqueci de colocar o aqui, então. O boro, ele também reduziu os níveis de estradiol, ou seja, existe um processo, que é um processo conhecido como aromatização, que é quando a sua testosterona, ela vira estrogênio. Então, a testosterona, que é um hormônio da masculinidade, ela faz um processo de aromatização e se transforma em estradiol, hormônio feminino. Ou seja, mesmo que você tenha bons níveis de testosterona, se a sua aromatização ela é presente e alta, você tem efeitos prejudiciais com níveis altos de testosterona, porque boa parte dela vai gerar ginecomastia, vai gerar características femininas, sinais e sintomas que você sente no seu dia a dia é muito relacionado a um temperamento feminino. Então, quando você otimiza esse processo de aromatização e diminui ele para um nível ideal através da suplementação de boro, você tem uma melhor utilização da sua testosterona, fazendo com que ela seja utilizada e útil realmente de acordo com a função dela, que é gerar efeitos masculinos e não femininos. A conclusão é que o boro seria o mineral mais eficaz para a liberação de testosterona. A sua testosterona total estaria, entre aspas, presa na sua corrente sanguínea, e o boro ele faz um processo de otimização a um ponto de otimizar a testosterona livre para que você tenha bons benefícios da sua testosterona total também. E esse é o estudo a respeito. E agora, só para nível de entendimento, quais são os valores ideais que você deve suplementar de cada um? Basicamente, o boro você tem que ter muita atenção, não é ideal ficar passando a dosagem, mas o ideal de se suplementar boro é de 6 a 10 miligramas de boro por dia. Agora, deixa eu escrever aqui boro. O outro é zinco. Zinco, o ideal é algo de 25 a 50 miligramas também por dia. E por fim, magnésio, ele tem uma suplementação ideal de 10 miligramas por quilo de peso. Essas são as dosagens estudadas que otimizam os seus níveis de testosterona. Então, basicamente, deixa eu escrever aqui magnésio. Então, basicamente, boro, valores ideais de 6 a 10 miligramas por dia, zinco de 25 a 50 miligramas por dia e magnésio 10 miligramas por quilo de peso por dia. Fechou? Rapaziada, se vocês fizerem a utilização de boro, magnésio e zinco, você tem os 3 minerais essenciais, fora micronutrientes, que é extremamente necessário também, mas você tem 3 minerais que podem fazer um processo de otimização da sua testosterona de forma magnífica. Então, se você está com a testosterona baixa, seja uma testosterona total baixa ou livre baixa, níveis de SHBG alto, enfim, é interessante você colocar na sua rotina essa suplementação desses 3 minerais, que a chance de dar muito bom é muito grande. Fechou? Rapaziada, se vocês têm interesse em aprender mais sobre otimização de testosterona, treinamento funcional, sobre saúde funcional, na Prime Academy, que é a nossa comunidade de saúde e treinamento funcional, você vai encontrar protocolos completos de otimização do seu metabolismo, da sua dieta, dos seus hormônios, do seu sono e da sua suplementação. Lá dentro você encontra protocolos de alimentação prometabólica, o que comer, como comer, a quantidade, como atingir níveis hormonais que você só conseguiria através de uma terapia de reposição, tomando esteroide anabolizante, simplesmente fazendo as coisas certas, o que suplementar, como e por quê, quais exames você deve fazer para saber como está a sua saúde, como interpretar esses exames de uma forma bem aprofundada, e não é simplesmente olhando ali a média que o laboratório te fala, que vai muito fora, não tem nada a ver com isso. Uma comunidade de pessoas que trocam ideia, respondem as dúvidas e questões e se ajudam, e um acesso direto a mim para poder conversar comigo e tirar suas dúvidas também. Se você tem interesse em treinar da melhor forma, atingir o ápice de saúde, testosterona, hormônio, clica no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, e vem fazer parte da Prime Academy, que é a maior e melhor comunidade de saúde e treinamento funcional primitivo. Então a escolha é tua. Você pode continuar comendo igual uma planta murcha e murchar na hora H, ou voltar a comer como um homem, viver como um homem primitivo que está no teu DNA
e usufruir dos benefícios de ser um homem com alta testosterona, vitalidade e saúde. Se faz sentido, o primeiro link na descrição, o primeiro comentário fixado, o cupom COPA. Você vai ter aí 25% de desconto e esse cupom nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai ter acesso à Primal Vitalícia. Então aproveita, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Ah, e se você ficou até aqui, dentro da Primal Academy eu soltei também um PDF com a dieta completa, detalhada do Hamad também, para você poder copiar. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve. É nóis.